E aliados do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro cogitam um cargo de secretário estadual para o parlamentar. O objetivo é que ele mantenha o mandato mesmo depois do fim da licença de 120 dias. Com o fim do prazo, Eduardo começa a receber faltas não justificadas caso não retorne ao Brasil. Sobre essa possibilidade, a gente conversa agora ao vivo com o professor Álvaro Jorge, da Fundação Getúlio Vargas, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite, Juliana. Prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Professor, por que Eduardo não perde o mandato parlamentar se virar secretário estadual? O que diz o regimento da Câmara sobre isso? É a mesma coisa de assumir o ministério, por exemplo? É uma licença? É um tipo de licença diferente, né? A Constituição prevê as possibilidades de perda do mandato. Uma das possibilidades de perda do mandato é justamente faltar mais de um terço das sessões do ano legislativo, né? Mas prevê também as hipóteses em que ele não perde, ou seja, ele tem uma licença de até 120 dias. Essa licença, no caso do deputado, né, já expirou, mas ele também poderia, no caso de assumir, eventualmente, algum cargo. Alguns cargos a Constituição prevê um outro tipo de licença. Cargo de ministro do Estado, secretário de Estado, secretário de capital, missão diplomática, ou seja, existem alguns outros cargos também para os quais o parlamento pode conceder uma licença para o deputado estar afastado do seu trabalho regular. Professor, a Juliana Lopes também tem uma pergunta para o senhor. Juliana? Professor, muito obrigada, viu, pela participação por aqui. A gente pode comparar essa situação de Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil, né? Vai faltar, não tem como votar depois do recesso parlamentar porque está fora, com a de Chiquinho Brazão, que também ficou ali uma expectativa sobre a possibilidade de cassação do mandato, e aí esse mandato foi suspenso por conta de faltas. São duas situações parecidas? Então, me parece que as situações aqui são distintas por conta da natureza em que um e outro se encontram, né? Há uma voluntariedade do deputado Eduardo Bolsonaro estar no exterior, e estar preso não era uma decisão do deputado Chiquinho Brazão, né? Essa questão da escolha, da eventual indicação, né, para um cargo como forma de manter, vamos dizer, a licença, ela vai trazer outras implicações, né? A própria representação do senador do PT vai no sentido de que aquilo está sendo feito para burlar, né, o fato de um deputado não estar podendo faltar às sessões ordinárias. Mas ainda uma coisa importante de lembrar é que ainda tem mais ou menos uns 3 meses, pelo menos, de faltas, né, até chegar a um terço lá das sessões, até chegar a dar esse prazo final lá que possibilitaria a perda do mandato. Então, entre agora, e vamos dizer, são mais ou menos 44 sessões, mais ou menos, que ele deveria faltar para, então, superar o prazo máximo de falta sem justificativa. Agora, professor, eu falei agora há pouco, dei uma apuração da nossa analista Luísa Martins sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, já que o Supremo foi provocado pelo líder do PT, o Lindenberg Farias. Essa posição do Supremo Tribunal Federal, ela é correta ou cabe ao Congresso Nacional, à competência do Congresso Nacional, mesmo o Supremo sendo provocado? Não, a questão da perda do mandato é uma competência do Congresso Nacional e não cabe ao Supremo, né? A questão sobre a Seria no caso, indicação, eventualmente, seria no caso sobre a indicação, a impossibilidade de é, o parlamentar começar a trabalhar, né, a ser indicado por algum órgão de algum estado. o que está em jogo aqui, na verdade, é o seguinte: há um risco concreto de quem quer que seja que, vamos dizer, eventualmente indique o deputado para um cargo que seja encarado, eventualmente, pelo Supremo como, temos que lembrar que o deputado está sendo investigado, né, por coerção no curso do processo, por atrapalhar o andamento da ação penal
da qual seu pai, né, está respondendo, de modo que essa indicação, né, dele para um cargo como forma de mantê-lo no exterior, fazendo as atitudes, ou promovendo as atitudes que vem promovendo, pode ser entendido como uma forma de estar participando desta ação que o ministro Alexandre de Moraes, pelo menos, já declarou publicamente que entende como criminosa, né, de tentativa de interferir no processo. Então, o que está em jogo aqui na medida em que essa indicação ocorra, você trazer para o governador, que o indicar, ou o prefeito de capital, etc., o risco de considerar que ele está participando, né, apoiando esses atos que já foram sinalizados pelo ministro Alexandre de Moraes como criminosos na visão dele. Juliana? Professor, o senhor lembra de algum caso parecido, de algum parlamentar que pediu, então, essa licença para assumir um cargo para, de alguma forma, se proteger e proteger o próprio mandato? Olha, tem casos que não são exatamente parecidos, mas, vamos dizer, essa questão de indicação para cargos, a gente tem precedentes no passado de tentativas que foram, inclusive, barradas pelo judiciário de fazer uma nomeação para um cargo como forma, né, de fugir de alguma consequência jurídica. Por exemplo, quando a presidente Dilma indica o atual presidente Lula para ser seu chefe da Casa Civil, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e impediu essa nomeação porque entendeu que aquela nomeação era uma forma de afastar a competência do então juiz Sérgio Moro de julgar ou de dar uma determinação qualquer de prisão em relação ao atual presidente Lula. Então, essa indicação, entendeu o Supremo à época, foi feita com desvio de finalidade, ela não foi feita propriamente para que ele assumisse um cargo na política, mas como forma de fugir, né, da Vara Federal de Curitiba lá. Então, aqui é possível que também o Supremo venha analisar, como fez no caso do atual presidente Lula, venha analisar se esta nomeação, na verdade, não faz parte de uma articulação do desvio de finalidade. Assim, se ele está sendo feito não para que ele contribua para o interesse público na atuação através de um cargo de secretário, por exemplo, mas sim para evitar a perda do mandato e manter, né, a campanha que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que vem sendo ilegal. Então, professor, uma investigação contra o parlamentar justifica a motivação de uma reação do Supremo Tribunal Federal nesse caso? Na verdade, a provocação, a eventual provocação, né, junto com a provocação também. Nesse caso, e vai ter que ser analisado necessariamente pela Procuradoria-Geral da República para ver se enxerga nesse tema indícios, né, de efetiva tentativa de fuga da perda do mandato. Mas eu acho que vai ter que ser vai ter um ônus, né, de comprovação ali por parte da liderança do PT para demonstrar que eventual indicação foi feita com este fim específico. Professor, se o senhor puder me relembrar, eu já esqueci esse ponto do regimento interno lá da Câmara dos Deputados. Se o parlamentar não cumprir o prazo, um número de faltas, né, o mandato ele é automaticamente perdido ou precisa ainda de votação ou alguma decisão da mesa diretora da Câmara? Não, é uma decisão da mesa diretora da Câmara que pode acontecer por provocação ou pode acontecer de ofício. Essa decisão é da mesa. Então, por favor, Ju, claro. Perdão. Professor, voltando um pouco para essa composição do Congresso, olhando para o regimento, tem outras duas possibilidades, né, aventadas ali pelos aliados de Eduardo Bolsonaro. Uma extensão dessa licença, né, ainda que ela tenha terminado no último domingo, e até a possibilidade dele ter uma liberação, uma autorização para votar, mesmo que esteja nos Estados Unidos. Se houver alguma possibilidade, algum caminho para que isso seja autorizado e aprovado pelo Congresso Nacional? Eu imagino, para a extensão da licença em si, vamos dizer, essa licença para
que foi a primeira licença que o deputado tirou para fins pessoais, é difícil porque essa demandaria, né, as alterações maiores e o fato de ele deixar de cumprir 1/3, né, das sessões ordinárias, isso demandaria eventual mudança constitucional, porque está previsto na Constituição esse limite, né, de faltas. Agora, essa, vamos dizer, ficção, né, de colocá-lo, vamos dizer, no exercício do mandato, embora já tenha expressamente determinado ou dito que ele está fora a licença dele está para tratar de assuntos pessoais, né? E agora se estender ou se criar um regime próprio para o deputado apenas, eu acho que teria uma contestação tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, porque aí você não está tratando como o caso que você citou, Juliana, da pandemia, em que uma situação de força maior impediu o exercício da atividade parlamentar para o Congresso como um todo, né? Agora era você criar um regime jurídico específico para um parlamentar. E aí eu imagino que isso seria contestado perante o Supremo Tribunal Federal, sim. Falamos ao vivo com o professor Álvaro Jorge, da Fundação Getúlio Vargas, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente, também pela aula de Direito e também pela aula de Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Obrigado, viu, professor? Até a próxima. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Prazer nosso. Boa noite.